E aí pessoal, beleza? Meu nome é Jonathan Ferreira e sejam bem-vindos a Game Dev XP Podcast, meu programa de entrevistas focado nas histórias e experiências dos principais profissionais do mercado de games. Como eu também sou desenvolvedor indie, sei que existem muitos percalços para quem está no início da jornada ou mesmo para quem já tem jogos lançados, e é justamente por isso que toda terça e sexta, ao meio-dia, estarei aqui com um novo convidado compartilhando XP. Então fica ligado e se prepara para absorver conhecimento. Até porque meu convidado de hoje é o Nando Bastos, designer e artista 2D. Ele está desenvolvendo um jogo no estilo Classicvania chamado Valiant Saga e, em paralelo, está fazendo um outro jogo no estilo 8 bits, sem nome definido até o momento. Nós falamos sobre isso e diversos assuntos, incluindo expectativas para o futuro, participação em eventos e financiamento coletivo. Então, sem mais delongas, vamos lá! Nando, meu parceiro, muito obrigado por ter topado o convite de estar participando aqui. Me conta um pouquinho daquele pequenino Nando, como você era na infância, a sua relação com os games e quando deu aquele estalo do tipo assim, caras, quero trabalhar com games. Como é que foi isso? Cara, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Uma satisfação enorme estar aqui contigo. Você já se conhece de eventos de games e tal. Realmente é um prazer estar aqui nesse segundo episódio. Espero que seja longevo ou bastante para que eu volte aqui outras vezes. Com certeza. E vou acompanhar com certeza essa sua nova empreitada. Tenho 35 anos e comecei a jogar videogame com 3 para 4. Meu tio chegou em casa com um Atari ou algum clone dele. E aí, né, comecei e não parei mais, cara. Depois eu pulei pro Nintendinho e tal. E eu lembro que na época do Nintendinho já, eu comecei a pensar como é que aquelas coisas funcionavam, sabe? Eu ali com 6, 7 anos, eu ficava, cara, como é que pode, cara? Esses bonequinhos se mexendo aqui quando eu aperto um botão. Eu acabei fazendo a faculdade de design, né? Então eu sou formado em design hoje, trabalho com design gráfico. Muito por conta de videogames, assim, né? Boa parte por conta de videogames. E aí foi uma imersão, cara. De lá pra cá eu me tornei um nerd, assim, de tudo, né? Quadrinho, videogame, filme. Eu acho que o caminho natural pra mim era fazer alguma coisa que fosse voltada pra arte. Legal. E o que eu mais tinha aptidão era ilustração, essas coisas. Só que eu nem sonhava em trabalhar com jogo, né? Porque no Brasil a realidade, na década de 90, era muito distante das crianças, é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Que tem vários cursos, né, e tal. Com certeza. Então, assim, era uma coisa que eu nunca imaginei. Que fui crescendo e fui trocando de videogame na medida do possível, né? Passei ali pelo Super Nintendo, PlayStation, essa época toda. E aí começaram a surgir os computadores, a coisa foi ficando mais acessível. E quando veio o RPG Maker, que eu mexi pela primeira vez, eu falei, cara, dá pra fazer algumas brincadeiras aqui interessantes, né? E assim, com essa vontade de criar jogos e contar histórias, né, que eu sempre tive, eu comecei a jogar RPG de mesa. Então acho que o grande start pra mim foi o RPG de mesa. Que eu não gostava de jogar, mas eu gostava de mestrar, gostava de ser o narrador da história. Então, muito do que eu faço hoje em relação a games tem a ver com o que eu jogava nas mesas de RPG, entendeu? E, aliás, eu recomendo para todo mundo, assim, que quer começar por ali, porque é onde você consegue trabalhar melhor as suas ideias, assim. Então você, para desenvolver personagens, para criar cenários, o RPG de mesa ele é muito bom. Aí, no caso, eu comecei a mexer com RPG Maker, mas foi muito rápido. Eu nunca fui assim, um bom programador. Falei, cara, não vai dar para fazer nada sozinho aqui, eu vou focar na parte de criação de artes e tal, e foi isso. Aí eu comecei a fazer mais ilustrações e trabalhei como ilustrador e tal, e já fazendo faculdade, né? Isso em 2008 já, que a gente está falando ali, foi o começo da minha faculdade. Mas sempre desenhando, fazendo tentativas e vários erros, muitos erros mesmo. Fiz muito quadrinho e parei. Comecei muito jogo e parei, sabe? Eu não tinha a metodologia, ninguém me ensinou. Não tinha tutorial, não tinha internet, não tinha nada. Então, naquela época, então, era mais complexo do que é hoje, né? E aí eu quebrei muita cara, né? E aí eu cheguei, cara, de repente começaram a surgir as engines, as ferramentas de criação de jogos, aí você começa a mexer, e aí já tava bem no Photoshop, já comecei a mexer com pixel art. Pixel art foi o quê? Nesse período de 2008, por ali, ou desde o molequinho tu já brincava com pixel art? Não brincava não. Eu comecei mesmo ali pra 2013, 2012, eu falei, pô, vou fazer pixel art. E aí comecei, né? E sempre focado nos jogos retrô, né? Quanto mais retrô, melhor pra mim. Então, assim, os meus primeiros jogos que eu tentei fazer com pixel art era focado no Nintendinho, aquele gráfico, né, bem 8-bit, que eu acho que tem um charme, né?
Tem um valor nostálgico também, ainda agrada muita gente hoje em dia, e eu, inclusive, adoro jogo nesse estilo, de 8, 16 bits, e foi isso. Só que, cara, eu também, assim, eu posso te dizer que não foi uma coisa rápida não, entendeu? Como eu te falei, não tinha tutorial, não tinha nada, eu fui na cara, na coragem, e até hoje eu ainda refaço muito sprite do que eu crio, entendeu? Eu olho assim depois de um mês e falo, pô, isso aqui podia estar melhor, né, cara? Eu achava que tava bom, mas eu acabei enveredando pra essa parte de arte, cara. Eu larguei totalmente a programação, que hoje eu tenho o meu sócio, né, que é o meu amigo Bernardo Dias, que cuida de toda a parte da programação e de efeitos visuais do meu jogo, que é o Valiant Saga. No meu segundo jogo, que a gente tá levando em paralelo ali, que é um jogo 8-bit de plataforma, tem o Matheus Salvalágio, que também é um amigo meu, que também é fera em programação, que faz toda a parte de código, entendeu? Eu crio tudo, toda a parte visual, as ideias, a mecânica, mostro pra ele como eu gostaria que fosse, a gente troca ideia, ele dá os palpites dele, é a mesma coisa que o Bernardo, e eles dão vida para aquilo que eu faço ali, entendeu? Mas eu sou animador, então a pixel art acabou me levando pra animação. Olha como é que são as coisas, né, cara? É uma coisa puxa a outra. Tô evoluindo isso estudando animação 2D, porque fazendo um caminho contrário, né? Eu acho que eu podia ter estudado animação 2D antes de já meter a cara no pixel art, porque por incrível que pareça, eu acho mais complexo o pixel art, se você não tem a base de animação 2D. Se eu tivesse, seria mais fácil. Então agora eu tô correndo atrás. E assim, eu percebo já um resultado, tipo, com aqueles 12 princípios da animação lá da Disney, quando você começa a aplicar isso nos teus jogos, você vê que as coisas ficam muito mais fluidas, né? Eu vejo bem isso daí, porque o Anderson, que é meu sócio e é o animador, ele aplica muitos desses conceitos. A gente, já notei. E realmente fica bem legal, bem legal. Mas aqui, Orlando, eu sei que tu tá trabalhando agora nesses 2 projetos, tenho acompanhado, tenho gostado bastante, mas o que você fez antes disso, cara? A gente até trocou uma ideia rapidinho aqui, você já fez um outro projetinho, né? Fala um pouquinho pra galera que projeto foi esse, como é que foi essa ideia, essa história. Então, o primeiro jogo que eu lancei foi um jogo muito pequeno, que, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar numa empresa em 2012 como designer, foi meu primeiro emprego efetivo como designer, eu já tinha feito estágio, e já tinha trabalhado em outros lugares já antes, mas não nada a ver com a profissão. Mas quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, depois de 1 ano ou 2, o Bernardo, que hoje ainda é meu parceiro nos jogos, entrou pra trabalhar lá também. E ali a gente começou a ver que tinha uma sinergia. Fizemos amizade e tal. E ele entrou muito nessa pegada de fazer jogos. A gente precisava, na época, de alguém que soubesse programar pra completar ali, entendeu? E na época ele usava o Multimedia Fusion, que é uma ferramenta de criação de jogos, alguns jogos famosos que foram feitos nessa engine, por exemplo, Freedom Planet, que é tipo um clone do Sonic, entendeu? Sim, sim. Ela é uma ferramenta bem assim, underrated, não é um construct, pouca gente usa, mas ela é boa, cara, tem uns projetos bacanas feitos nela, ela que não é muito divulgada. Ele levou isso pra empresa, e aí eu comecei a mexer, cara, comecei a aprender com ele também, porque tinha que fazer alguns simuladores lá, não eram exatamente jogos, eram jogos, mas tinha mais cara de simulador, de programas, assim, fazer alguns softwares lá nessa ferramenta. E eu comecei a mexer, e aí eu comecei a tentar fazer alguma coisa de jogo em casa, né, e tal. Eu lembro, cara, que eu tava em casa, assim, tive uma ideia, eu tinha acabado de jogar Top Gear. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, quando eu era pequeno eu realmente acreditava, pra quem já jogou Top Gear sabe que você corre infinitamente e nunca chega em lugar nenhum, né. Aí eu comecei a pensar, tipo, adulto, né, cara, isso aqui é um plano 2D que o cara simulou que a pista tá se mexendo e o carro tá parado. Só que quando eu era pequeno eu achava que era uma profundidade, né. Eu falei, cara, vou fazer alguma coisa com isso, e na época a gente tava num boom, assim, de Flappy Bird, né. Todo mundo achava que ia criar um novo Flappy Bird e ia ficar milionário igual o cara. Milionário igual o vietnamita lá, que depois até surtou. Falei, cara, eu vou criar um jogo de moto, de triciclo, né, que é aquela moto de 3 rodas, né. Vou colocar meu personagem era uma vaquinha, um boi verde, né? Inclusive eu chamei o jogo de Green Bull Speedway. Olha o nome do jogo. Uau. Que era um boizinho verde. E o que acontecia? Você via ele de costas pra tela, ele ficava no meio da... Tipo, lembra do Enduro da Atari? Aquela pista assim, ele só andava na linha reta e ele se mexia. Se você tocasse no lado esquerdo, ele iria pro lado esquerdo. Se você tocasse no lado direito, ele iria pro lado direito. Se você não tocasse na tela, ele ficava no meio. Você tinha que fazer isso pra coletar as laranjinhas que vinham se aproximando de você. Tudo com pseudo 3D. Então era um plano 2D e eu fazia as coisas se escalonarem pra dar uma ilusão de profundidade. Só que vinham obstáculos também. Se você encostasse, você morria. Cada laranja que você pegava, somava mais um, entendeu? E era só uma vida. Tipo um Flappy Bird mesmo, só que com pseudo 3D. E aí
o Bernardo me ajudou. Nessa época eu ainda fiz o jogo vetorial, né? Gráficos vetoriais, assim, uma ilustração mesmo. Não foi o pixel art, não. Então ele me ajudou algumas coisas, assim, né? A gente botou o jogo na loja da Android, na loja da Apple, e não vendeu nada, assim, ninguém comprou, era de graça, aliás, quase ninguém baixou, não deu nem 500 downloads. Mas assim, qual foi o grande valor disso? A gente trabalhou em equipe, a gente começou com um projeto pequeno, que é o que eu recomendo para todo mundo. Cara, faz um negócio de uma tela, faz um Pong, mas faz. Porque você vai conhecer o seu limite, vai conhecer o limite do seu parceiro, se tiver, da sua equipe, com quem quer que esteja trabalhando com você. Porque se a dificuldade é baixa e você não consegue fazer, cara, nem tenta fazer nada maior. E a gente tentou fazer algumas coisas muito colossais antes e não dava. Porque a gente ainda não conhecia o ritmo um do outro. Então esse foi o grande valor, né? O jogo ficou um tempo nessa loja, mas já deve ter tirado, porque a gente parou de pagar a assinatura e tal. Então, se tiver acessível hoje é pro download por fora. Mas, cara, a experiência foi espetacular. A gente colocou esse jogo com o selo da Pixie Hit, então foi o primeiro jogo que eu entrei, que a gente fez. E a partir dali, cara, começaram a borbulhar ideias e coisas, e a gente até que chegou num dia que o Valiant veio na minha cabeça, comecei a desenhar, e aí surgiu ali, mostrei pra ele, pro Bernardo, né? Ele se interessou e a gente começou a trabalhar nesse projeto. Show de bola. E na Pixie Hit é só você e o Bernardo? Porque tu falou que também tem um outro parceiro aí, que agora me falhou o nome. Tem o Matheus nesse jogo B, né? Que é um gatinho que ele usa o manto da morte, uma foice. É tipo um jogo mais divertido, assim, entendeu? Não tem sangue, essas coisas. É um jogo mais family friendly, né? Ele é desafiador, tem cara de jogo de Nintendinho, as cores são do Nintendinho. Mas é isso, tem o Matheus programando, tem um americano que é o Daniel Edenfield, que ele é músico, então ele é uma equipe de suporte, né? Todas as músicas eu falo com ele, ele faz. A gente teve no Valiant, a primeira música, foi uma música até que a galera gostou bastante, que é a música da fase demo, foi feita por um outro cara, que se chama Gabriel Ciafone. Eu perdi o contato com ele na época, ele meio que abandonou a carreira, não sei que fim levou. Na época ele morava nos Estados Unidos, eu não tinha como pagar o mais do que eu tinha pago pra fazer a música. Na verdade ele me cobrou só a mixagem, alguma coisa assim. Ele se interessou pelo projeto. Ele, cara, vocês têm músico e tal, que chega muita gente assim, né? Quando a pessoa gosta do projeto, pô, vocês têm músico, cara, queria fazer uma música aí pra vocês e tal. Eu falei, pô, cara, eu só não posso agora, não posso te pagar nada, assim, eu tô começando o projeto. Não, mas eu queria fazer e tal, a gente trocou uma ideia, ele curtiu. Depois eu paguei a mixagem e ele deu a música pra gente. Só que o Daniel, que ficou no lugar dele, é tão talentoso quanto, também é músico, só que ele é americano. O Gabriel era brasileiro. O core mesmo da Pixie Hit hoje, do Valiant Saga, sou eu e o Bernardo, entendeu? E o Matheus que tá chegando aí com esse jogo, entendeu? E pra fazer esses jogos, né, tanto o Valiant quanto o outro que tá com o nome provisório ainda, vocês têm tido outro trabalho, tem pego esse jogo no final de semana, os finais de semana, tem sido dessa maneira? Consegue focar um pouco neles, não? O Bernardo, a gente trabalhou nessa empresa e já fazia o jogo nos horários livres depois do trabalho e fim de semana. Então a gente trabalho normal de CLT para pagar as contas e tal, né, aquela coisa toda. Ele saiu da empresa, eu fiquei mais um tempo, depois eu saí, aí ele saiu para entrar numa outra empresa e olha só, eu entrei na empresa que ele trabalha hoje. Ele que te colocou lá? Não, eu fiz o processo seletivo e passei, entendeu? Legal. E aí a gente trabalha junto de novo, mas em equipes diferentes, na mesma empresa. E a gente continua fazendo os jogos nos tempos livres, assim. Mas hoje com mais intensidade, porque home office, né, a gente não tem mais aquele tempo de travessia, de ir pro trabalho, então a gente consegue aproveitar esse tempo para investir no jogo. Por que isso? Porque a gente nunca fez nenhum tipo de financiamento, entendeu? A gente não teve nenhum tipo de investimento ainda, porque a gente ainda não se sentia preparado para fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas é algo que a gente já tá tateando agora, a gente já tá pensando já em fazer uma campanha de financiamento para tentar se focar mais tempo no jogo, entendeu? Porque senão a gente vai realmente demorar. E a intenção, creio eu, seja essa, mas vou perguntar de toda forma. A ideia é poder, em determinado momento, viver só de jogos, né? Ou não? Ou você pensa, não, cara, eu quero ter o meu garantido ali, quero ter meu trabalhinho e jogos, mesmo que der dinheiro, não vou acreditar nisso não, enfim. Cara, desde pequeno, o meu sonho sempre foi trabalhar com jogos, né? Então, se o governo deixar, né? Tem isso também, né? Se não deixar, a gente sai e faz lá fora, né? Infelizmente é isso. Mas assim, a minha ideia é para daqui a 5 anos já estar com uma empresa consolidada, entendeu? A gente tem que pensar grande. Claro. E para gerar emprego, para, sabe,
ver as pessoas felizes, assim. Sei lá, eu penso muito nisso, né, cara? Plano A, assim, pra mim. Se não der certo, eu continuo na minha profissão e tal, que eu gosto também. E não deixa de ser dentro da minha área, né, cara? Eu não tô deixando de ser jogador de futebol pra ser jogador de vôlei, tá tudo junto ali, entendeu? Então eu vou continuar usando a criatividade e tal. Só que aí, cara, fazendo só jogos, sabe? E derivados, tipo, produtos derivados dos meus jogos. Eu gosto muito da parte da criação do jogo. Criar os personagens, criar enredo, fazer os concepts, entendeu? E se eu achei o cara que gosta de programar, que também é criativo, que dá palpites, e a gente se entende bem e tal, cara, a gente só tem que ter coragem de acreditar de verdade nisso, que é fazer o quê? Dar o próximo passo, né? Tentar começar um negócio próprio, mas aí a gente precisa de grana para começar para fazer o jogo, terminar e vender. Se vender bem, acho que o caminho natural é esse mesmo, é procurar independência e procurar focar mais em outros projetos, entendeu? Só que a gente não pode largar tudo e arriscar, entendeu? Claro. Tem uma pessoa aí que eu conheço que largou tudo pra arriscar e acabou pegando um caminho meio nebuloso aí. Tomou umas pancadas da vida aí, violenta, mas ainda tá na luta aí. É um tal de Jonathan aí. Cara, mas isso daí vira capítulo de livro no final, e no final das contas são os capítulos mais interessantes. São aqueles que o herói cai e depois se levanta. Assim espera. Eu tô trabalhando pra isso. E, mano, a gente se conheceu aí em eventos, né? Na verdade, a gente se conheceu pela internet, não lembro muito bem como é que foi o esquema. E aí a gente se conheceu depois pessoalmente em evento e tal. O que tu achou dessa experiência aí de estar em evento, de estar aí perto de outros caras também que tem uma experiência longa aí, que já tem jogos lançados, caramba. O que isso foi pra você, pro seu jogo e tudo mais? Foi uma primeira experiência, né, cara? Eu sou muito grato à oportunidade que abriram pra gente lá. Salvo engano, foi a galera do Ring, né? Isso. Que são, eu não vou saber o que é a sigla, mas são os desenvolvedores de jogos do Rio de Janeiro que se juntaram, fizeram um coletivo. Tem a galera da Domativa, tem várias empresas ali. E teve apoio do Rio Criativo também, que é uma incubadora, né? O Rafael Bastos, ele entrou em contato comigo no Facebook, ele viu o post do Vale, e a gente falou, cara, eu vi que você é do Rio de Janeiro, tá rolando um evento aqui e tal, quer tentar ir? Manda aí pra gente aí o seu jogo, a gente tá analisando alguns jogos aqui e vamos ver o que dá. Eu mandei. E a gente foi no Rock in Rio, a Game XP aconteceu dentro do Rock in Rio, e rolando o show do Bon Jovi lá, eu nem deu pra ir. Eu tava lá também. E aí depois teve o Game Geek, ou Geek in Game. Eu tava lá também. Que foi o mesmo, cara, foi uma loucura, assim, porque é muita gente. Muita gente testando o teu jogo, assim, foi o primeiro contato. A gente não lançou demo nenhuma ainda, né? Nem alpha, nem nada. Então, assim, tudo que a gente teve de feedback de pessoas jogando foi ao vivo ali. A gente já viu o cara errando, tá difícil ali, mano. O buraco tá muito aberto ali, tem que fechar um pouco aí, senão o cara não vai conseguir pular, mano. Os caras estavam morrendo no primeiro precipício do jogo. Então, assim, a gente colheu muito, assim, cara, é muito bom, assim, pena que no Rio tem poucos eventos assim, né? São Paulo tem muito mais. E no Sul também. Mas, assim, foi uma oportunidade muito boa, cara. E a gente aqui, tô aqui hoje, a gente fez network e tal. Sim. Conhece uma galera e, pô, muito bom. Nada a reclamar. Fica cansado e tal, mas, cara, compensa muito. Cansado pra caramba. Ainda mais eu que tava sozinho, tu lembra? Teve um dia que meu primo foi comigo, mas eu dei uma suada ali, moleque. Ficava com os pés como dolorido. Cara, a nossa fonte queimou no primeiro dia, cara. Lembra disso? Lembro. A gente ligou o computador, estourou a fonte. Que loucura, né, mano? Acho que vocês colocaram lá no lugar errado, não era 220, 110, sei lá. Acontece tudo nesses eventos, cara. Então, assim, você que vai fazer evento, leve uma fonte em reserva, pode queimar sua fonte. Mas eles deram uma fonte nova pra gente, legal, assim, né? Mesmo você já tendo lançado um jogo, né? Um jogo com uma proporção um pouco menor, como se fosse um copia e cola de algo antigo. Você fez um joguinho, uma coisinha menor, tá? Você lançou, ele não teve um resultado tão legal. Então você não tem de fato, vamos dizer assim, aquela experiência do outro lado, né? Você até já chegou a virar a chavinha, mas o carro não deu aquele arranque. A minha pergunta pra ti é o seguinte: excluindo essa etapa de lá, que você ainda não conhece os obstáculos de lá de fato, os gigantes de lá de fato, estando nesse período aqui de produção, quais têm sido os teus principais gigantes, os teus principais obstáculos?
Aquilo que tem feito vocês olharem no dia a dia de trabalho e falar assim, meu irmão, esse negócio tá complicado, mas a gente tem que ir pra cima, vamos que vamos, não sei o quê. O que tem sido esse gigante pra você, cara? O que tem sido esse obstáculo? Eu vou te responder com foco no Valente Saga, tá? Que é o nosso projeto principal, é o que a gente tem trabalhado 100% atualmente. Beleza. Eu acho que manter a motivação diante de um cenário complicado de pandemia, falta de tempo, falta de dinheiro, por mais clichê que seja, falta de dinheiro investido no projeto, entendeu? A gente temos nossos trabalhos, né, graças a Deus e tal, então isso ocupa muito tempo. A distância também, a gente, apesar de hoje em dia todo mundo trabalhando em home office, mas se a gente a gente já fez alguns o Bernardo vinha aqui em casa, assim, a gente pegar e tirar um fim de semana pra focar no jogo. Cara, parece que a gente ganha 6 meses em 2 dias. Porque é tudo muito mais rápido, a gente testa na hora, não tem que subir arquivo. Então, assim, a nossa dificuldade é a falta de estrutura. Se manter motivado, embora o feedback de sempre que a gente posta o jogo, ou quase sempre, é muito legal. Só que assim, cara, eu acho que o principal de tudo é o receio do fracasso. Todo mundo tem isso. Então, assim, a gente vai fazer uma campanha de financiamento coletivo. E fica aquela coisa, pô, e se der errado? A gente vai queimar o projeto, sei lá, 5 anos trabalhando nisso. Na verdade, não. Desculpa se eu tô intrometendo a sua resposta. Fica à vontade. Mas uma coisa muito interessante, eu já fiz, né, uma campanha de financiamento, eu já passei início, meio e fim desse processo. E eu estudei um pouquinho antes de fazer e estudei muito mais depois de fazer. Olha que louco. Eu estudei muito mais depois de fazer. E, cara, mesmo que a tua campanha ela não seja uma campanha de sucesso, se você souber fazer a sua campanha, mesmo sem um sucesso ali do valor que você quer arrecadar, ela pode ser muito saudável pro seu jogo. Porque, querendo ou não, a campanha de financiamento coletivo ela é muito mais do que dinheiro. Ela é propaganda violenta, ainda mais dependendo da plataforma que você colocar. Vamos supor que você coloca num Kickstarter. O Kickstarter já tem uma porção de jornalistas, uma porção de pessoas que tá linkada ali, que recebe as coisas deles, sabe? Recebe nos e-mails e tal. E aí algum desses pode ver o teu projeto, pode gostar e publicar numa revista importante, e aí vai disseminando. A maioria dos jogos, mesmo aqueles que não tem sucesso, óbvio, se o jogo for bom, tem isso. Que também se for um jogo porcaria que tá lá, não adianta. Mas se o jogo for bom, mesmo se não tiver sucesso, essa divulgação é maravilhosa. Talvez possa ser ruim por um lado, mas possa ser bom por outro, tá ligado? Até já me perguntaram o que eu acho sobre financiamento coletivo e eu falo, cara, é muito melhor fazer do que não fazer. Óbvio, depende do teu projeto. Dependendo do tamanho do teu projeto, não vale a pena fazer. O teu projeto, por exemplo, é um projeto que caberia. Pelo que eu vejo, não é um projeto de grandíssima proporção, mas é um projeto que cabe no Kickstarter ali e que ele tá com fio, sabe? Ele tá com fio que a galera gosta, assim, de olhar e tal. Enfim, eu acho que valeria a pena pra ti, cara. Sim, a gente pensa mesmo em financiamento coletivo em site gringo, né? Tem a dificuldade da maioria deles não aceitarem projetos do Brasil. A gente está estudando formas de fazer isso. Eu posso já até te dizer também, aproveitar aqui e dizer pra galera o seguinte, projeto Brasil não tem problema, o negócio é, porque, vamos supor, Kickstarter, tu precisa estar em alguns países que aceitam, Estados Unidos e alguns outros. Mas tu pode driblar isso, pode ter algum conhecido, você pode pagar alguma empresa que faça isso. Por exemplo, tem uma empresa no Japão, que eu já vi vários jogos brasileiros fazendo com essa empresa no Japão. Eu não sei quanto não sei como é essa negociação, mas várias empresas brasileiras já fizeram por essa empresa japonesa. Então, dá pra se resolver assim, tá ligado? Aí é questão de conversar. Legal, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Show. Mas, por exemplo, teve um jogo lá no Kickstarter chamado Blasphemous, não sei se tu conhece. Pô, top, moleque. Então assim, a gente tem uma pegada similar, não igual, porque ele é um jogo Soulsvania, né, que fala... Ele tem muito de Dark Souls, a gente não tem quase nada de Dark Souls, eu nem sou fã. Aliás, eu acho lindo o jogo, admiro quem joga, mas eu jogo o Dark Souls pra tentar me desprender das mecânicas dele, entendeu? Eu não quero copiar, eu não quero ser um Soulsvania, entendeu? É doideira então, ouvir isso, maneiro. Mas é maneiro, doideira maneira. Tipo assim, eu jogo pra mim não fazer aquilo. Porque eu acho que já tem muito. Então assim, como o meu jogo é um Classicvania, não é nem Metroidvania, eu não quero ficar pegando coisas do Dark Souls, entendeu? Mas o Blasphemous, ele bombou, cara. Então, assim, é um jogo em pixel art que bombou no Kickstarter. Então, né, se a gente conseguir fazer 10% do que eles fizeram, tá ótimo, entendeu? Quem sabe? Teve um jogo na pandemia que eu fiquei de olho, que eu não vou lembrar o nome agora, que é de uma empresa italiana, muito parecido com o Blasphemous. Eu acho que até foi o mesmo artista que fez. Cara, eu falei, pô, esses malucos, eles são loucos, assim, vão botar o jogo no meio da pandemia, em março, abril. Colocaram o jogo lá, cara, tipo, em 24 horas já tinha batido 50%. Eles pediram uma meta de, salvo engano, $80 mil.
Nossa, e pediram Eles bem. bateram 40 e aí, ou euros, alguma coisa assim. Em 48 horas bateram a meta, já foram para as estendidas, foi um sucesso, assim, um avassalador. E é um jogo muito similar ao nosso. Esse sim, é muito parecido, assim. Então, a minha expectativa, se a gente conseguisse colocar um jogo no Kickstarter e fazer uma divulgação legal e tal, e se cair no gosto da galera, e ainda com o diferencial da gente já querer colocar o jogo com a demo. Não, e eu vou te falar, vou te ser bem sincero. É furada colocar sem a demo. São raros os casos, são exceções os casos que colocam sem a demo. Porque você perde a divulgação de youtuber, de vários canais, as pessoas como é que elas vão avaliar? Exatamente. Um alfazinho. Só deixa alguém jogar. Deixa alguém pra fazer uma matéria no YouTube, o cara que tá pensando em te apoiar, enfim. Por que o Valiant, ele tá sendo feito na Unreal? Por que um jogo 2D como o de vocês? Por que a escolha pela Unreal? Normalmente, essa escolha seria, eu vou fazer aqui numa Unity, ou talvez um Construct. Por que Unreal? Essa pergunta é muito boa, né, cara? Ela sempre vem acompanhada do por que matar uma formiga com uma bazuca, né? Por que vocês estão fazendo um jogo em pixel art com uma ferramenta que faz os principais jogos da indústria hoje, em termos gráficos? Assim, na verdade, a gente estava fazendo no Multimedia Fusion. A gente começou, ficou uns 2 anos ali, e é um trabalho desgraçado para fazer as coisas ali, é muito difícil. O Bernardo começou a mexer na Unreal, e um dia, em 2018, em janeiro, ele falou, cara, não te contei, mas eu tô tentando portar o Valiant pra Unreal. Falei, cara, mas você não acha que a gente vai dar 10 passos pra trás? Sei lá, vai atrasar tudo, né, cara? Já tava quase com a demo pronta já do Valiant. Ele, mas com a Unreal a gente consegue muito mais facilmente exportar para qualquer plataforma. E no Multimedia Fusion não, sabe? Era muito mais difícil. Além disso, a gente tinha um problema no Fusion que, assim, se você escolhe uma resolução, no caso do Valiant, a gente começou com uma resolução similar à do Game Boy Advance, porém adaptada para widescreen. Então, para colocar ilustrações no jogo em HD, impossível. Tudo tem que ser pixel art dentro daquela ilustração, dentro daquele formato. Já na Unreal, como você pode trabalhar com zoom, você consegue colocar ilustrações em HD. Então, todos os diálogos do jogo, apesar do jogo ser todo em pixel art, os diálogos que vão ter os personagens, o personagem na esquerda e outro personagem na direita, esses personagens são ilustrados em HD. Então dá fica mais bonito, entendeu? Tipo, a introdução do jogo, aquele prólogo, ele também vai usar ilustrações, motion graphics, tudo em 4K, na verdade, a gente já está fazendo. Então já te dei 2 motivos, né? As plataformas e essa possibilidade de trabalhar em HD. A terceira que eu queria te dizer é que tem mais uma, mas essa é rápida. A terceira é porque a Epic ela apoia demais os projetos indies que estão lá. Tem o Epic Grants, que é uma premiação que eles escolhem às vezes alguns projetos para fomentar financeiramente, a gente pode concorrer a isso. E porque é diferente, né? 2D na Unreal é uma parada que, cara, quase ninguém faz, quase. Você tem aí, você conta sei lá, 5 dedos aí, sei lá, eu não consigo encher 5 jogos aqui na minha mão que foram feitos na Unreal com 2D. Eu conheço poucos. A maioria é Unity. Então, assim, é um diferencial, cara. Talvez eles olhem pra gente e falem, os caras fizeram uma parada maneira aqui, vamos divulgar. Vai que a Epic resolve divulgar, dar um destaque, pra mostrar para outros estúdios que dá pra fazer 2D dele também. Porque é uma vertente que eles não ligam, cara. Eles não estão nem aí, entendeu? E a Unity tomou conta. A última coisa que eu diria é porque você trabalhar com uma ferramenta 3D é muito melhor. Tem o lance das ilustrações HD que eu te falei. Tem a profundidade que você não precisa simular mais. Então eu posso colocar um plano de fundo muito mais fácil lá, com um paralaxe muito melhor. E eu posso trabalhar sons também. Eu posso colocar som no fundo, som perto. Sabe? Tudo é muito mais fácil, né? O sistema de programação ali, Blueprint, é mais fácil. Então assim, o Unreal, foi um acerto do Bernardo sensacional, assim. No começo eu fui um pouco resistente, mas eu acho que valeu a pena, viu? Porque mudou tudo. Iluminação, efeitos especiais. Hoje a gente trabalha com shading, com luz e sombra, sabe? Tá muito mais bonito o jogo hoje.
Então, eu tava querendo te perguntar, cara, também sobre... Você tá com um projeto novo agora, né? O Pocket Bravery. Eu achei interessante, mas, assim, uma coisa de pixel artista mesmo, assim, que eu queria saber. Pena que o pixel artista não tá aqui, pra eu perguntar direto pra ele. Mas eu acho que talvez tenha sido uma decisão sua. Por que Pocket e por que você não quis fazer os personagens no tamanho um por um, né? Na escala humana, assim? Desde o Pocket Fighter, eu não lembro de outro jogo de verdade, assim, que tenha usado, assim, esse estilo. É um resgate, né? Cara, eu vou ser muito sincero, eu já até falei sobre isso. E é o seguinte, na verdade, a gente começou a fazer o Pocket Bravery com os personagens no tamanho do KOF 13, tu tá ligado? Aquele personagem grande pra caraca. A gente chegou a fazer todos eles, só idle, só eles paradinho. E começamos a animar o personagem principal, o Nuno. Talvez quem esteja ouvindo ou vendo a gente, idle é a primeira posição parado, né? Sem animação. É ele paradinho. Parado. E, cara, a gente começou a fazer ali e a gente viu que a gente ia demorar muito. Tipo assim, com tudo dando certo, que a gente foi fazendo as medições, com tudo dando certo, ninguém passando mal, nada de errado acontecendo. Sem pandemia? Um personagem ia demorar 7 meses, 2 pessoas simultâneas. Um personagem. Só um personagem. 7 meses. Mas assim, um personagem completo, 7 meses? 7 meses, com 2 pessoas, full time. E a gente não tinha dinheiro pra pagar ninguém full time. Tá ligado? Era só o Once que ia poder ficar full time. Aí a gente falou, mano, não vai rolar. É inviável totalmente. E aí, sim, foi uma decisão que partiu de mim. Porque, querendo ou não, cara, é aquela parada. Às vezes a gente quer fazer algo muito grande, mas que a gente ainda não tem estrutura pra aguentar, tá ligado? Uhum. Era o nosso caso, é o nosso primeiro jogo comercial como Statra. O Júlio já tem os jogos dele, o Anderson também já teve a experiência dele. Mas como Statra é o nosso primeiro jogo e a gente tem que fazer algo pensando num contexto geral, sabe? Porque senão, cara, a gente vai ficar tentando fazer uma coisa linda, perfeita, maravilhosa, mas vai demorar o quê? 10 anos pra fazer? 7 anos pra fazer? E é aquilo. É melhor feito do que eternamente fazendo, buscando perfeito. E é aquele negócio até que eu já falei aqui. A gente precisa ver o outro lado. A gente precisa virar a chavinha e ver o lado de lá, depois de lançar. Como funciona aquele outro universo depois de lançado? Como é que são as etapas? Sabe? Então, eu trouxe isso pra galera. No começo o pessoal não gostou. Tipo, ficou assim, não, John, não sei o quê. Eu falei, não, caras, aí expliquei e tal. Aí, não, tudo bem. Falou, mas você reduziu pra quanto tempo, então, a produção de um personagem? 2 meses. É uma boa redução, cara. E a escolha do Pocket é porque, assim, nós já queríamos fazer um jogo Pocket. Seria um jogo que viria depois do jogo com tamanho regular. E por que Pocket e não o personagem, então, normal? Só que com uma escala menor, uma resolução menor? Porque Pocket seria um diferencial, tá ligado? Isso seria um diferencial. Eu falei, é diferente, né? Exatamente. Então... e é aquilo, se você for ver o nosso jogo, o Pocket Bravery, ele não é um Pocket como os outros Pockets. Ele não é, a mecânica dele não é mais light ou engraçadinha. É uma mecânica madura, parruda, tá ligado? É como se fosse um jogo de gente grande, só que com um visual de jogo de gente pra gente pequena, tá ligado? Então a gente optou por isso. Até esse momento aqui, né? Desde abril até aqui, quando a gente começou a mostrar, parece que a gente fez uma boa escolha. O pessoal tem curtido e tal. Mas isso não tira e não apaga o nosso desejo de depois fazer um jogo com os personagens com tamanho regular e tal. A gente quer muito fazer, mas resolvemos começar com esse para diminuir o escopo, diminuir o tamanho do projeto, diminuir o tempo de produção, lançar, ganhar dinheiro e aí sim conseguir fazer o próximo jogo. É isso aí. Eu acho que no Valorant foi muito parecido também, né? Algumas pessoas no começo perguntavam, porque eu não sei se eu falei, mas eu falei sim, a dimensão dele era inspirada no Game Boy Advance. Uhum. Hoje a gente consegue, uma coisa que eu não te falei também na Unreal, a gente consegue afastar a câmera, então a personagem ela vai ficar, uma mulher, né? Ela vai ficar menor e a gente pode colocar um inimigo gigantesco, assim, ela pequenininha ali, sabe? Mantendo a mesma proporção de pixel dela, só que num zoom diferente, né? Então assim, a relação dela com o cenário, com os outros personagens, vai ter a mesma medida em pixel. O pixel vai ter o mesmo valor. Vai ser tudo proporcional, pra não ficar um cara, tipo, um personagem que parece que é de Dreamcast contra um de Nintendinho, né? A gente tem essa coisa na cabeça, mas por que a gente escolheu fazer né, no caso, escolhi fazer com gráficos Game Boy Advance? Porque, assim, eu não consigo nem desenhar um rosto nela. Ela não tem como colocar olhos, não tem como, é muito pequeno mesmo, mas, salvo engano, contando com ela, você lembra que ela tem um machado, né? Então, contando sem o machado, só a altura dela, deve dar uns 32 pixels, mais ou menos, entendeu? Acho que 48 com o machado. Então, assim, é muito pequenininha, cara. E fazer
Tem o ônus e o bônus, né? Porque você, pra animar a personagem nesse tamanho, deve ser menor até do que o Pocket Bravery, porque dá pra ver que eles têm rosto e tal. É menor, sim. Mas tipo, tem um inimigo, cara, que ele é 10 vezes maior do que ela, que é o inimigo da primeira fase. Ele é gigantesco. Então, assim, ele pra animar, eu usei rotoscopia, tá ligado? Aham. Então, assim, eu me filmei fazendo movimento, na hora que em casa sozinho, liguei a câmera, me filmei para ter uma base de movimento mais natural para conseguir fazer, porque ele é realmente muito grande. Quanto maior, mais difícil para você fazer em pixel art. E eu não tô usando assim, não tô reduzindo nada, cara. Como é um projeto que, cara, a gente não tá gastando nada ainda, a gente tá fazendo nos horários livres. Vamos fazer o nosso melhor possível, entendeu? Enquanto a gente consegue, vamos fazer o melhor possível. Então, assim, não tô tendo limite de frame para inimigos, assim, eu tô fazendo, cara. Esse inimigo ele é eu vou te dizer que quando ele aparecer no trailer, a expectativa é que ele seja muito impactante mesmo, assim, aquela coisa que, pô, você acha que acabou o trailer, no final, de repente aparece um inimigo que o pessoal, sabe, cara, ele é muito, muito grandioso, assim, eu te diria. Não vou economizar, cara, ele vai ser bem fluido, vai ter bastante quadro de animação, entendeu? Boa. Então é o que eu pretendo utilizar muito isso até pra vender o peixe do jogo e manter essa qualidade. Exatamente. Só que ele é uma exceção. Eu consigo gastar um tempo nele, né? Porque ele é um inimigo, é um boss, né? Mas nos personagens, os inimigos ali pequenos, minions, né? Que fala, a própria player, apesar dela ter muitas animações, perto de outros jogos ela não tem tantas, porque você tem que usar ali, otimizar. Muita gente pergunta, vai poder trocar de arma? Só pode usar o machado de duas mãos, que ela tem um machado duplo de duas mãos. Eu te explico que não, vai ter só o machado. Isso já é redução de custo também. Mas eu justifico o uso do machado na história. O enredo dela, o machado tem um porquê dela usar e tal. Sim. Até para você criar uma identidade, tipo, se ela troca de arma o tempo inteiro, qual é a arma dela? Porque existem armas que são icônicas. Se você parar pra pensar em personagens aí, você vai lembrar do Conan sempre com uma espada. Você vai lembrar, sei lá, me ajuda aí. O Thor? O Thor tem sempre um martelo, entendeu? O Wolverine tem a garra dele, sabe? Você não imagina o Wolverine com uma metralhadora, não faz sentido. E então, ainda mais sendo um Classic Vania, que você não precisa necessariamente ter essa troca de arma, e assim, eu estudei muito os Castlevanias do Game Boy Advance, o Symphony of the Night do PlayStation, para fazer a ideia básica do jogo. Só que depois que eu fiz a ideia básica, eu saí totalmente de Castlevania. Apesar de você olhar ali, muita gente fala, pô, legal, me lembra Castlevania e tal. Cara, jogando, você não se sente jogando Castlevania, de verdade. Foi a primeira coisa que eu te disse, pô. Eu mesmo te disse isso. Assim, você não se sente. Primeiro porque ele é inspirado em RPG de mesa. Então, eu crio a história dele com D&D aberto, né? Dungeons & Dragons. Então, assim, todas as músicas têm a ver com bandas de power metal. Pô, Rhapsody, Angra, que são bandas que falam mais dessa coisa medieval, entendeu? Fantasia medieval. Não tem nada de vampiro, não tem nada gótico, entendeu? Então, de fato, não é um Castlevania. Mas é inegável que a série Castlevania, ela criou um estilo de jogo de plataforma muito, muito específico, entendeu? E que me agrada muito. Porque quando você olha um jogo de plataforma, você pode falar, pô, parece Mario. Pula, anda, então parece Mario? Não, entendeu? É só um jogo de plataforma que tem uma pegada de fantasia medieval, dark fantasy, com trilha sonora. Tô falando do Valiant, tem trilha sonora inspirada em bandas de power metal, e ele tem muito sangue, assim, ele é bem gore mesmo, entendeu? É isso, então te garanto, assim, de Castlevania ele não tem muita coisa não, mas eu sou fã de Castlevania. Quando você vai voltar aqui de novo, já com o jogo lançado? Quando é que o Valiant vai sair, meu querido? E não só o Valiant, quando o outro joguinho vai sair também? O outro joguinho ele tá de stand-by, né? Porque o programador ele tá com alguns problemas pessoais, ele tá resolvendo. Eu fiz boa parte do que eu precisava fazer com ele, e ele deve voltar, acredito que em dezembro, sei lá. Depende muito dele, sim. Mas ele é rápido, entendeu? Só que eu acho que assim, aquele jogo lá ele é um escopo bem menor,
dá pra lançar ele no primeiro semestre, não posso prometer. E o Valiant vai depender do financiamento coletivo, cara. Se a gente entra no financiamento coletivo e destrói, benta lá os caracteres, entendeu? Aí, cara, vai tudo muito mais rápido. Eu consigo dobrar a equipe, fazer tudo mais rápido. Outro cara fazer pixel art junto comigo, entendeu? Fica tudo muito mais rápido, né? Só que aí depende. Então, assim, a minha vontade já era ter lançado. Eu não quero passar do ano que vem. E aí eu tô falando de último trimestre do ano que vem. Tá em que pé hoje o Valiant de desenvolvimento? Em que pé? Tipo assim, ele tá com X%. Ou pelo menos a arte tá em tantos por cento. Como é que ele Cara, tá? as mecânicas básicas do jogo, elas já estão assim, 80%. Eu diria talvez até mais. Assim, a personagem já faz tudo. A personagem principal ela já faz tudo o que a gente precisa que ela faça. 90%, na verdade, do que a gente precisa. Falta um polimento ou outro. Ela tem os power-ups dela e tal. Só que a gente tá realmente fazendo sem pressa, cara. Como eu falei, não tem dinheiro investido de ninguém. A gente não se cobra tanto, sabe? Então, o que falta mesmo é criar os outros cenários. Agora a gente está trabalhando, até postei hoje, uma segunda fase, uma fase de gelo. Tem uma terceira fase já em andamento. O inimigo que eu falei da primeira fase já está pronto. Então, assim, o que eu posso dizer é, se não sair esse ano, em janeiro, no máximo já tem a demo. Porque assim que tiver a campanha, a demo vai estar pronta. E na demo já vai ser, assim, não é uma demo tipo uma alfa, sabe? Vai ser uma demo já com prólogo. E o prólogo eu já vi que tem 4 minutos. Tô fazendo a animação dele. Já tá escrito, vai ter uma dublagem em inglês também e legenda em português. Tem uma música cantada, que é a abertura do jogo. A música tem 6 minutos. A gente vai ter que reduzir ela para encaixar ali. Então, assim, a música tema do jogo é cantada, já tá pronta. Tem a trilha sonora da fase, já tá pronta. A trilha de batalha final dos inimigos também já tá pronta. Tem muita coisa feita, só que falta muita coisa. Falta a gente montar a loja da Steam. Falta a gente terminar de fazer o site para divulgar. Falta a gente fazer o sistema de diálogos que estamos terminando. E aí eu vou escrever os diálogos, que não vão ser muitos na demo, mas é só para ter uma noção de que existem os diálogos e existem formas de você responder que alteram o desenrolar do jogo. Então, assim, cara, eu acredito que até o final do ano que vem eu espero voltar aqui já com o jogo lançado. Porém, eu acredito que em janeiro a gente, no máximo, já vai ter essa demo bem completinha, assim, pro cara ter uma noção do que ele vai financiar, entendeu? Não vai ser um negócio capado, não. Boa. Entendeu? Porque a gente tá tendo, assim, um nível de capricho que tá bem longe de perfeccionismo, tá? Que eu não gosto, mas a gente tá tendo um capricho muito grande porque vai ser a primeira impressão do cara, entendeu? Então, assim, tem que ser um negócio chocante mesmo. E é aquilo, é um negócio que eu sempre falo, é lógico, mas as pessoas não se ligam nisso. A primeira impressão é só da primeira vez. É só da primeira vez, é de fato, a primeira impressão é só da primeira vez. Então, muitas pessoas vão ver teu jogo pela primeira vez, vão poder sentir teu jogo pela primeira vez, então... Porque assim, a gente percebe quando a gente posta no Facebook, no Instagram, nos grupos de Facebook, que, cara, 99, 98% dos comentários são muito positivos. E é um jogo que você posta e ele não passa desapercebido, sabe? As pessoas comentam, falam alguma coisa quase sempre. Então, assim, só que isso é uma bolha. Eu não posso me guiar por isso, cara, porque ainda hoje, tipo, eu tô divulgando o jogo já há uns 3 ou 4 anos. Hoje, apareceu um cara lá que gostou pra caramba do jogo, eu falei, pô, você conhecia o projeto? Não, nunca tinha visto, não. Então, assim, existe muita gente que nunca viu, é óbvio. No momento que você coloca esse jogo no Kickstarter, cara, é um universo de pessoas que nunca viu esse jogo. Exatamente. Entendeu? E o hype hoje em dia, eu vou falar pra você, Streets of Rage, se você parar pra reparar isso, jogos grandes, eu vou falar jogos gigantes aqui, franquias. Streets of Rage 4, Battletoads, que voltou, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 2 Remake. O hype desses jogos, não durou mais do que uma semana e meia. As pessoas simplesmente esquecem depois. Por quê? Porque é muito jogo saindo. Cara, um jogo atrás do outro. Streets of Rage ficou velho em uma semana e meia. Se você parar pra pensar, as pessoas pegam platina e acabou. O Streets of Rage 2 de Mega, até hoje, você joga. O fator replay dele é infinito, entendeu? Eu, às vezes, jogo o Streets of Rage 2. Tá? Eu prefiro Final Fight, sempre falo isso, mas o Streets of Rage 2 é incrível, assim. Em comparação com o 4, pra mim, assim, ele é eterno, sabe? O 4, ele teve uma vida curta. Não que o jogo morreu, muita gente vai jogar ainda, vai assinar o Game Pass, mas se você parar pra pensar em hype que a imprensa fala, do que os youtubers falam, é uma semana e meia, depois ninguém fala mais nada. E essa galera é que edita, entendeu? A imprensa,
especializada, youtubers grandes, entendeu? Então, assim, é muito jogo pra eles falarem, cara. Imagina um jogo indie, sabe? Então, assim, a gente vai ter um hype ali na campanha, vai durar alguns dias e tem que ser aproveitado, entendeu? Então, tem que ser o melhor possível. Tem razão, tu levantou um bom ponto mesmo. Dependendo do tipo de jogo que você tá fazendo, teu jogo ele vai durar aquele períodozinho ali e depois o pessoal jogou, deixou ele de lado. Tem muitos jogos que são assim, realmente. Outra coisa que eu queria te perguntar, já aproveitando do Pocket Bravery, não sei se você pode me responder, cara. Mas o Nuno, ele é luso brasileiro, né? Isso. Vai ter algum personagem argentino? Eu sei que você gosta de futebol, cara. Sabe por quê, cara? Porque não só por causa do futebol, mas se você parar pra pensar, eu não lembro de um personagem de jogo de luta argentino. Eu vou te dizer isso aqui. Nós vamos ter um argentino. Não no Pocket Bravery agora. Mas no universo já tem. Ah, legal. Já temos os argentinos, já temos... Enfim, temos outras nacionalidades aí diferentes. Tipo, eu vi que o Sebastian, ele é escocês, né? Escocês. Achei da hora isso. Que, pô, qual o caminho lógico? Ele é boxeador, ele vai ser inglês. Uhum. Tipo Dudley. Né? Cara, tem que sair um pouco, porque hoje em dia o mundo tá globalizado, cara. Mano, pra tu ver. Os protagonistas... Cara, você gosta de UFC? Gosto pra caramba. O Adesanya. Nigeriano. Nigeriano, cara. Quando que você ia pensar no Street Fighter 2, por exemplo, tem um nigeriano? E ele é a melhor luta do mundo, assim, só, né? É um mundo globalizado, cara. E você sabe que na Nigéria, eu tenho olhado no YouTube, eles têm um polo de produção criativa muito forte lá, na Nigéria. Então pensa nisso, cara. Eu tenho um nigeriano. Esse lobo velho, né? É nigeriano, né, cara? Irmão, deixa eu te contar aqui uma coisa. Já pra galera que tá nos assistindo. Eu sou o cara do business. Eu sou o produtor, né? Vamos dizer assim, minha função. Eu sou o cara do business, sou o produtor, né? Você tá de olho, né? Cara, todas as nacionalidades, todos os nomes... altura, peso, essas coisas foram eu que fiz. Porque a ideia do universo Bravery foi eu que tive. Mas eu não sou o game designer, eu não sou o roteirista. Eu dei um princípio da coisa e coloquei na mão de quem sabe. Você deu a sinopse. Eu pesquisei todas as nacionalidades, sabe como? Os países que mais jogam jogos de luta. Eu fui ainda específico, em jogos de luta. Como é que é Street Fighter? Porque o meu jogo é muito próximo de Street Fighter The King of Fighters. Como é que é Street Fighter The King of Fighters nos países? Mano, fiquei pesquisando. E aí fui pensando nas nacionalidades. Aí foi assim que eu escolhi. Eu tenho um nigeriano. Tem um detalhe. E eu quis fugir totalmente do estereótipo padrão. Em vários sentidos. Não que o estereótipo seja ruim. O estereótipo é bom, se colocado com equilíbrio, né? Se não, fica... Mas, por exemplo, todo protagonista de jogo de luta, normalmente, ou é americano ou é japonês. O meu não é nem brasileiro também. E nem só português. O meu é luso brasileiro. O meu eu ainda botei dupla nacionalidade. E tem um porquê na história, sabe? Então eu quis fazer cositas diferenciadas, sabe? Daqui uns anos as pessoas, eu acredito que se a gente fazendo o trabalho direito, dando certo, as pessoas vão apontar e vão falar assim, caramba, olha o que os caras pensaram, olha o que eles fizeram. E se você parar pra pensar, tudo bem, a gente tem que considerar a inocência da época, né? Mas, cara, pega Street Fighter 2 e Fatal Fury, por exemplo. Cara, eu vivia boa parte da minha infância achando que o Terry era italiano, por causa do 94. Só que ele não é, né, cara? Então, assim... Pô, o Blanc é brasileiro, porque eu olhava aquele cenário, não parecia com lugar nenhum que eu conhecia, cara. Tipo, é uma casinha na Amazônia, distante. Então, assim, o Street Fighter, ele é muito estereotipado, mas eu acho bacana, assim, na verdade. O Blanc não me incomoda em nada. Mas também se você pega e faz um lutador nigeriano, um cara tipo Dalsin, eu acho que já ia ficar muito parecido com o Dalsin, apesar dele ser indiano, né, e tal. Se você olhar o Adesanya, cara, ele é nigeriano, e daí? Ele poderia ser de qualquer país, cara, hoje em dia, entendeu? Então acabou esse negócio de estereótipo, sabe? Às vezes eu até vejo que o pessoal ele pega essa questão de estereotipado como se fosse algo ruim. Não é ruim. Você pode ter um pouquinho daquilo ali. Por exemplo, jogo de luta. Cara, eu não vou botar um karateca porque todos os jogos têm um karateca. Mas a arte marcial é uma das mais praticadas no mundo, né? Entendeu? Tipo assim, eu não... então tá. Então porque os karatecas usam kimono, o meu não pode ter. Mas assim, o The King of Fighters, ele começou a viajar demais também, né, cara? Tipo, você pega a Inako, ela anda de salto e luta sumô, e é uma garotinha magrinha, assim, começa a ficar... Ela levanta o Goro e tal.
Cara, Shang, ela dá balão no Shang, assim, beleza, é jogo, mas começa a ficar. Eles começaram a perder a mão na criação dos personagens de uma tal forma assim que eu espero que você não caia nesse erro, viu, cara? Valeu. Não, pode deixar que eu sou chato. Eu sou chato. No meu caso aqui, eu tive exemplos positivos e negativos, tá ligado? E eu sou um cara que estuda o mercado, estuda a concorrência. Então eu tenho bons e maus exemplos. E eu tenho meus gostos. Eu e os meus, né? Então eu acredito que eu vou conseguir conduzir essa coisa aí. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar fazer o melhor possível. O que você pode dizer pra galera aí que está nos assistindo? Com certeza vai ter um pessoal que está nos vendo que já tem experiência, que já lançou jogos e tal. Mas vai ter uma galera também que tá querendo chegar lá. Que tá querendo chegar onde a gente tá, sabe? A gente não lançou, mas a gente tá próximo disso. A gente já tá há alguns anos no mercado, envolvido em eventos, entrevistas e não sei o quê. O que você pode dizer pra essa galera? Cara, pensar bem se é isso mesmo que você quer, né? Porque depois que você entra, você tem que saber que você vai ter que se dedicar muito. Você vai abrir, fala. Fazer jogo é projeto de vida. Sim. É projeto de vida. É que nem filho. Uhum. Então, assim, você tem que pensar. Assim, muita gente, cara, entra em contato comigo lá com a Pixie Hit em si, manda mensagem na nossa página lá, às vezes até mandando currículo, cara. Uhum. Achando que a gente já tem uma estrutura e tal. E aí, com o maior cuidado, a gente tem que explicar pro pessoal, a gente não tem estrutura pra isso e tal. Aí teve um carinha esses dias que me falou, pô, mas você pode me dar um... Sei lá, cara, eu quero fazer um estágio de graça, entendeu? Eu quero participar de alguma coisa. E aí ele me pediu pra olhar o portfólio dele e tal. Falei, cara, eu não me sinto à vontade pra avaliar o teu portfólio. Aí ele insistiu. Eu falei, olha... E eu vi que era assim, eu tava bem no comecinho da faculdade. E aí eu me vi lá atrás, sabe? Quando eu comecei também. Então, assim, ele, no portfólio dele tava lá. Isso que eu tô te falando aqui já é a resposta, tá? Você vai ver que eu vou chegar lá. Ele fazia tudo, assim, som, pixel, código. Falei, cara, a primeira coisa é você escolher o que você quer fazer. É muito difícil, assim, são poucos os casos do cara que faz tudo. Pode crer. E faz bem, né? Uhum. Eu recomendo você tentar focar em algo, montar um portfólio focado nisso, seja som, seja, sei lá, efeito especial, seja personagens, conceitos, história, tudo isso tem mercado, né? E melhorar um pouco, estudar mais. Se você quer fazer desenho, ele tinha muita coisa de desenho. Melhorar sua anatomia, não ficar com pressa. Então, eu acho que o conselho é esse, é não ter pressa. Se você é novo, então você, cara, tem tempo para gastar ainda e estuda. Hoje em dia tem curso de tudo aí para você no YouTube. Acho que o meu conselho é esse, cara. E pensar realmente se vale a pena. Formar uma equipe só com pessoas que você acredita muito, que você confia muito, mas assim, muito mesmo. Ou tenta entrar numa empresa privada, pega experiência e tal. Porque, cara, a chance de você não dar certo é muito grande. É que nem você fazer uma peneira pra jogar futebol. Sabe? Vai ter um monte de gente lá, cara. Você vai descobrir que muita gente joga melhor do que você, entendeu? Só que não basta só jogar melhor, precisa também ter força de vontade. É por isso que a gente tem muito jogador de futebol que não tem tanto talento, mas o cara tem força de vontade. É verdade. Então assim, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que gastar fim de semana, você vai ter que virar à noite, você vai ter que estudar enquanto seus amigos estão brincando, entendeu? Então, se você ficar o dia inteiro lá no Free Fire, qualquer jogo que você gosta, você não vai... Assim, é legal pra distrair de vez em quando, mas o seu foco, a sua distração tem que ser estudar aquilo que você quer trabalhar um dia, entendeu? É isso. Eu acho que o mais difícil mesmo é você se encontrar e escolher o que você quer fazer. Eu recomendo também fazer, se possível, a faculdade de alguma coisa focada nisso, né? Não recomendo a faculdade de game design porque eu acho ela muito nichada. Se der errado, você fica com um diploma nichado. Então eu recomendo mais fazer design, fazer, sei lá, publicidade, alguma coisa assim. Porque se não der certo, cara, pelo menos, ou enquanto não dá certo, você tem ali uma chance maior de trabalhar nessa área que é muito mais ampla, entendeu? É isso, cara, eu acho que... E jogar. Uma coisa que eu percebo que os desenvolvedores fazem pouco é jogar. Tem que jogar muito videogame, cara. E tem que gostar de jogar videogame. Principalmente o seu jogo. Porque você tem que procurar bugs, você tem que jogar exaustivamente. Então, eu acho que é isso, assim, tem que gostar muito de videogame. Inevitavelmente, quando a gente está desenvolvendo, a gente acaba jogando menos, porque a gente utiliza muito do nosso tempo para
pra criar, pra produzir. Faz parte da criação, do processo produtivo, a gente também tirar um tempo pra estudar outros jogos semelhantes àquele nosso ali, tá ligado? Uma coisa que acontece muito comigo é que depois que eu comecei a desenvolver jogos e estudar como os jogos são feitos, aquela magia, ela se perde um pouco. Porque você passa a olhar para os jogos e você, por exemplo, eu tenho certeza que você joga jogo de luta hoje, já reparando, pô, tem uma hitbox ali que ela tá exagerada. E ela é invisível, entendeu? Então assim, pô, no meu jogo eu vou reduzir essa hitbox aí que tá escroto, entendeu? Com certeza. Então, e assim, quando eu jogo videogame hoje, eu jogo nesse sentido, no sentido de benchmark, pra você fazer uma pesquisa mesmo de similares e tal. Então tem vários cases, eu falei de Dark Souls, né? Tem vários Castlevanias que não servem como exemplo, tem outros que servem, tem outros jogos que não tem nada a ver com... Cara, tem mecânica no Valiant Saga de Samurai Shodown. Eita. Que eu me inspirei em Samurai Shodown. Ah, eu vi esses dias. Eu sei Você qual que é. percebeu? Aham. Então, cara, quem poderia imaginar que um jogo de plataforma, tipo, é Castlevania, todo mundo fala, pô, parece Castlevania, vai ter uma mecânica de Samurai Shodown, entendeu? Irado. E a galera pedindo, pô, bota um parry. Não, cara, não, por enquanto não, acho que não vejo necessidade. Você já tem um backdash e tem um sistema de defesa de contra-ataque, é aquilo ali, né? Eu não sei nem como é que, eu esqueci como é que chama, mas você ataca o inimigo e tem uma porcentagem de chance dele te atacar ao mesmo tempo e os dois irem pra trás, sabe? Isso tem no Samurai, eu esqueci o nome. Tá bem agora. E tem uma mecânica nova lá que você deve ter visto que também me inspirei num jogo que não tem nada a ver, que é o Bayonetta, que é outro jogo que eu sou fã, que... Já jogou? Não, mas eu já vi um bocadinho. Bayonetta, se eu não me engano, é dos mesmos desenvolvedores do Devil May Cry. Eu conheço o jogo, tô ligado. Então, tem um sistema de... Ela também tem uma espécie de backdash, que é um rolamento. Ela faz, você aperta o L2, eu acho, ela dá uma cambalhota pra trás. Se você fizer num frame exato que o inimigo estiver te atacando, você esquivar, ela ativa um negócio chamado Witch Time. Eu vi. Ela é uma bruxa, né? E isso, tudo fica lento, menos ela, e começa a tocar uma musiquinha. E é genial aquilo ali, né? Só que deve ter outros jogos também que tem isso. Mas a primeira vez que eu vi foi no Bayonetta. Eu falei, cara, dá pra colocar isso numa coisa parecida com isso no Valiant? Falei com o Bernardo. Ele, pô, mas manipular o tempo assim, tudo? Eu falei, até a gota da chuva tem que ser lenta, menos ela. Aí ele, cara, vou tentar aqui. Aí ele foi lá, fez. Então assim, como a gente já tinha um backdash, que é uma esquiva, se você conseguir esquivar no exato momento que o inimigo te ataca, e só ataques próximos, né? Ela ativa ali uns 3 ou 4 segundos de velocidade. Então, assim, todo mundo fica lento, ela continua com a mesma velocidade. Mas, na verdade, parece que ela tá ativando como se fosse, pra quem vê Dragon Ball, sei lá, um instinto superior, não sei, sétimo sentido. Então, a ideia é ela se movimentar mais rápido e atacar todo mundo ali numa fração curta de tempo. Pô, deu uma dinâmica interessante, porque a gente vai ter um achievement de você conseguir fazer isso tantas vezes seguidas. Sim. Ou se você fizer isso tantas vezes ao longo do jogo, você tem uma conquista. Sabe? Então, são mecânicas que vão acrescentando no jogo. E o backdash, que foi a primeira mecânica diferente que a gente colocou, que, né, não é diferente, assim, mas eu digo diferente do que a gente tinha antes, que era bem seco o combate. Era andar, bater, pular. O backdash, diferente do Symphony of the Night, que tem muitos fãs, né, o Castlevania, se você olhar a speedrunning dele, todo mundo joga fazendo backdash o jogo todo. Que é o Alucard andando de costas. Cara, aquilo ali é um defeito de design. Os caras deveriam ter limitado aquilo ali para não acontecer de ninguém andar o jogo inteiro de costas porque é mais rápido. Então a gente fez isso. Tô criticando um jogo de 97, mas em 97 já poderiam ter pensado nisso. Eu, quando jogo, não jogo daquele jeito porque, cara, eu acho feio, entendeu? Te incomoda. Mas eu entendo o speedrunning que faz isso porque ele vai ganhar tempo. No nosso não vai ter como. Você vai dar o backdash, ela tem um tempo de recuperação. Até voltar na posição de idle dela, entendeu? Então não adianta você querer ficar dando backdash em cima de backdash que não rola. Então é isso. Nem sei porque eu entrei nessas mecânicas, mas tem essas coisas, entendeu? Agora, pra gente fechar, fala pra mim aí alguma pessoa aí desse mercadão de games aí, quem você gostaria que estivesse aparecendo aqui em algum momento? Óbvio, não vai ser o próximo, porque eu já tenho algumas outras pessoas pra conversar e eu ainda terei que entrar em contato com essa pessoa. Mas quem você gostaria de assistir aqui, trocando uma ideia comigo e transmitindo as experiências com a gente, pra gente? Tem um amigo meu, um casal de amigos, né? É um estúdio chamado Gallop Games.
Eles já lançaram um jogo chamado Hava and the Cyclops Curse, que é um jogo de uma corujinha, já tá na Steam, Hava com 2 Vs. Eles têm uma pegada mais 8 bits, né? Então, eles estão trabalhando num jogo agora chamado Miauja, que é um ninja, ninja. Que ele é um ninjinha, um jogo de plataforma, assim, eu sou super fã. O nome dele é Esdras Lopes, e o da esposa dele, que trabalha junto com ele, que é artista, ele é o programador, é Gabriane. Mas eu gostaria de ver, eles têm muita história, eles já divulgaram um jogo na Steam, entendeu? E são pessoas que eu troco muita ideia, assim, com relação a isso, entendeu? Vamos fazer acontecer, Tu tá sendo o segundo que eu tô gravando, brigadão mesmo de coração. E se despede aí da galera, dá um alô pra geral. Eu queria agradecer, cara, a oportunidade aí de ter participado aqui, trocado essa ideia, falar um pouco de projetos. Tentei não ficar naquela de ficar soltando jabá o tempo inteiro, acho que a ideia não é essa, a ideia é contribuir pra galera que tá assistindo, entendeu? Isso aí. Mas quem quiser, quem ficou interessado, né, no meu projeto, quem quiser trocar uma ideia, sou super aberto pra mensagem, tô lá no Facebook, pode mandar, pode adicionar. A página é PixHit, né, facebook.com/pixpixhitt, PixHit. Não sei o que quer dizer, o Bernardo é que sabe, ele que criou o nome, mas eu gosto. Estamos no Instagram também, PixHit_, lá tem um underlinezinho, Twitter, onde vocês quiserem adicionar. Dá uma olhada no jogo, vê o que vocês acham, dá um feedback. Cara, feedback é ótimo. Uma dica, por favor, um pedido. Quando vocês olharem um jogo indie sendo divulgado no Facebook, sei lá, faz um comentário, cara. Nem que seja pra falar que tá legal, porque isso motiva muito, assim, entendeu? Então, pra todo mundo que comenta lá, todo mundo que curte, todo mundo que critica o jogo que a gente posta, obrigado pelo tempo que vocês gastam. Saibam que isso é muito, muito positivo pra gente. A gente já mexeu em mecânicas do jogo, já tirou coisas por conta de críticas da galera, críticas boas, assim, sabe? Legal, legal. Construtiva, né? Construtiva. A gente olhou e falou, pô, cara, esse cara tem razão, a gente vai ter que fazer. E inclusive teve uma hoje, né, que o cara mandou lá, eu já printei e mandei pro Bernardo. Falei, Bernardo, aí ó, isso aqui não tem jeito, entendeu? Então, esse feedback da galera é muito bom. É claro que a gente vai entregar para vocês o projeto que a gente acredita que é melhor, e não o que todo mundo tá fazendo junto. Não tem como. Não vai ser a nossa identidade. Mas assim, também não seria minha responsabilidade. Eu chegaria e falar, mas eu fiz o jogo e todo mundo deu pitaco. Não, o jogo que a gente tá fazendo é o jogo que a gente acredita. Se der errado, a culpa é nossa. Se der certo, aí a gente vai também, né, ter o mérito aí de ter arriscado e conseguido. Mais claro que com muitos feedbacks positivos que a gente teve, muitas ideias também para trocar. Nem tudo a gente consegue fazer, mas a gente tenta, né? No mais, é te agradecer e fico ansioso aí para ver como é que vai ficar esse episódio e os demais. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto, irmão. Obrigadão. Valeu. E esse foi o segundo episódio do Game Dev XP Podcast. Fica aqui um super agradecimento ao Nando Bastos. E vale lembrar que você pode nos apoiar compartilhando este conteúdo para mais pessoas. E se quiser aprender a fazer pixel art com o intuito de alcançar um nível profissional, temos um curso disponível. O link está na descrição. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu!